Fala galera, Eduardo aqui na área de novo, tudo legal? Esse aqui é o 6º episódio da nossa série especial aqui do canal sobre a originalidade do Fuscão 1500. E nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre alguns detalhes que vão ajudar você a não errar na hora ou de comprar um Fuscão 1500 ou na hora de restaurar, para você saber quais peças colocar e quais padrões você tem que seguir. Então fique aqui com a gente até o final, porque hoje o vídeo está bem interessante e tem informações que você só vê aqui no canal. Bora pro vídeo! Diferente dos vídeos anteriores, onde a gente falou da evolução do Fuscão de 1970 até 1975, todas as peças que mudaram, o que foi adicionado de acabamento, nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre aqueles itens que não mudaram, ou se mudaram, mantiveram padrões bem definidos. Vamos começar então aqui pela parte externa do Fuscão, iniciando pelas rodas. As rodas do Fuscão sempre foram as mesmas, de 70 até 75, ou seja, aquela roda de 20 janelas, pintada de prata ou opalescente, como se chama, sempre com os ressaltos para calota, independente do ano, porque teve alguns anos que o Fuscão usava calotas e alguns anos que ele usava aquele copinho no centro das rodas. Mas independente do ano, a roda sempre foi a mesma, sempre teve o ressalto para calota. Se você quiser conferir e entender qual a diferença de uma roda, por exemplo, paralela para uma roda original, clica no card aqui em cima que eu tenho um vídeo explicando isso. Outra peça que não mudou ao longo do tempo foi o retrovisor externo. Ele sempre foi o modelo raquete e instalado apenas no lado do motorista. Às vezes você encontra até um carro com o retrovisor do outro lado, do lado do carona, mas não é original de fábrica. De fábrica ele só vinha no lado do motorista. Também é fácil de você identificar o retrovisor raquete original de um paralelo, porque se você olhar a parte de trás dele no paralelo, as bordas são muito mais pronunciadas do que no original de fábrica. Você consegue ver que elas são bem mais marcadas. Um item que às vezes gera um pouco de discussão é a antena do Fusca, porque ela não era um item que vinha de fábrica, ela era um item instalado na concessionária, como acessório, assim como o rádio. E normalmente ela era instalada do lado do motorista. Por quê? Porque o motorista poderia, se tivesse o braço um pouco mais comprido, botar a mão pela janela e ajeitar, subir e descer a antena manualmente, sem precisar descer do carro. Não é regra. Ela também podia ser instalada no lado do carona, mas aí o motorista obrigatoriamente teria que descer do carro para ajustar. Então, normalmente era isso que acontecia. As marcas mais famosas, mais comuns, eram Truf e Olympus, se bem que tinha outras também, mas essas duas são as mais famosas e as mais procuradas pelos colecionadores hoje. Talvez um dos itens que o pessoal mais cometa erros na hora de restaurar um Fuscão é na hora de colocar os estribos corretos para ele. Vamos lembrar uma coisa aqui, estribo é uma herança do tempo das carruagens. Então você tem um carro que foi fabricado até 2003 que ainda usava estribos, soa meio anacrônico, mas enfim, é a realidade do Fusca e eu acho que se não tivesse os estribos ele até ficaria meio estranho, né? Mas enfim, para o Fuscão o padrão correto é aquele estribo que é dividido em 3 partes. A lataria, a borracha e o friso. A lata tem que ser normalmente aquela de chapa mais grossa. Não vamos esquecer que a função principal do estribo, teoricamente, é você pisar nele para acessar o carro. As capas dos estribos têm que ser aquelas com borracha que tem as estrias em alto relevo e que o desenho acompanha do início até o final da peça, continuamente. Tem algumas capas que você encontra por aí que as estrias são em baixo relevo e aí até a borracha ela é bem fininha, não é de muito boa qualidade. E tem algumas também que não seguem o desenho contínuo do início até o final, então você tem que prestar atenção para colocar o modelo correto. E os frisos, eles são de alumínio. Eles também têm um desenho estriado, assim como as capas de borracha. O detalhe aqui é que o friso original ele tem os cantos levemente arredondados, diferente de alguns modelos que você encontra no mercado paralelo, que tem esses cantos mais pontudos, digamos assim, e que o próprio desenho do friso é mais fino. Agora, se tem um item que deve ser campeão de erros quando eu vejo um Fuscão na rua, com certeza são os para-choques. Se você observar os para-choques originais do Fuscão, você vai ver que eles são mais rentes à lataria, eles fazem uma curva maior, um ângulo de curvatura maior, e eles têm alguns desenhos característicos, diferente de alguns mais modernos. Por exemplo, até 75, o para-choque dianteiro do Fuscão tem uma leve curvatura nas extremidades, que diferencia ele dos mais modernos. E o traseiro, além de ele abraçar mais a carroceria do Fusca, ele tem um chanfro nas extremidades que diferencia ele dos demais. A partir de 76, os para-choques ficaram com as extremidades mais abertas, digamos assim, e de forma mais reta. Então, o desenho do dianteiro e do traseiro quase não se diferencia. Então, atentem para isso quando vocês forem comprar um Fuscão, por exemplo, que talvez tenha para-choques mais modernos. Isso pode indicar que ele já sofreu algum acidente ou simplesmente foi colocado o para-choque errado no momento da restauração. E aqui tem um detalhe. Tanto os batentes que você pode colocar no para-choque quanto aqueles puleiros que às vezes você encontra são acessórios de época, ou seja, não vinha de fábrica. Então se você encontrar um carro com eles, você pode ter certeza que foi colocado pelo seu dono. Alguns são até bonitos, por exemplo, os puleiros eles são bastante raros hoje em dia de se encontrar.
né? Os batentes já são mais fáceis, mas ambos não eram originais de fábrica, eles eram colocados depois pelos donos ou até nas concessionárias como acessórios. É óbvio que o melhor para-choque é sempre aquele que é original de fábrica Volkswagen, mas no mercado paralelo tem duas marcas que eu acho que são aquelas que têm a maior fidelidade em relação ao desenho original, que são a Wolf e a Belfex. Então, se você estiver procurando um para-choque para colocar no seu Fusca, tente procurar dessas duas marcas que normalmente você vai ter um resultado bem legal. E agora eu vou passar para vocês um detalhe que eu acho bastante interessante e que eu acho que pouca gente sabe ou se dá conta disso, que é em relação à combinação normalmente que vinha das marcas dos faróis com as lanternas traseiras. O que a gente nota na maioria dos carros que a gente vê por aí é que, normalmente, quando o farol dianteiro é CBE, as lanternas traseiras são Polymatic. E quando o farol dianteiro é Arteb Hella, as lanternas traseiras também são Arteb Hella. Eu não sei se, como eu falei, se isso tem alguma coisa a ver com os fornecedores ou com contratos que eram feitos na época, mas é uma curiosidade que a gente observa bastante. De novo, pode não ser um padrão, pode ser que haja algumas diferenças, mas o que se observa normalmente é essa combinação, que é curiosa e que talvez pouca gente saiba. A gente sabe que os faróis do Fuscão mudaram ao longo do tempo, então até 72 era aquele modelo olho de boi, aquele encaixadinho no paralama com um parafusinho embaixo. A partir de 73 a gente passa a ter o farol um pouco mais vertical. Esse farol vertical ele tinha um detalhe, que ele tinha a lente levemente abaulada. Também tinha um opcional do farol biodo, que deixava a lente um pouquinho mais gordinha. Mas em ambos os casos, a lente e o conjunto óptico eram peças separadas. Então você tinha 3 parafusos de fixação ali na frente para juntar essas duas partes. E isso foi assim até 75, quando terminou a produção do Fuscão aqui no Brasil. Acontece que de 76 em diante a Volkswagen mudou os faróis do Fusca e passou a ter a lente e o conjunto óptico basicamente como uma peça só. Então, além da lente ser totalmente reta, ela passou a ter apenas um parafuso de fixação na frente. E é um erro bastante comum a gente enxergar por aí Fuscões 73, 74 ou 75 que estejam usando esses faróis com lente reta e apenas um parafuso de fixação. Então preste atenção, o correto para esses 3 anos é o farol com a lente abaulada e 3 parafusos de fixação na frente. Uma das perguntas mais recorrentes que chegam para a gente aqui no canal é em relação à cor das capas dos piscas do Fuscão. Qual é o correto? É da cor da carroceria ou é cromada? Bom, vamos entender uma coisa aqui primeiro. O Fuscão ele era um modelo que era para ser um pouco mais luxuoso dentro da linha Volkswagen. Então, de 70 até 75, as capas dos piscas eram cromadas, ou seja, para dar um requinte maior ao carro. As capas da cor da carroceria eram exclusivas dos modelos mais básicos, ou seja, dos 1300, aqueles standard. Acontece que em 73 tem uma exceção, que é o modelo chamado 1500 Standard ou Série Bravo. A gente vai falar sobre ele aqui em outro vídeo, mas o importante é mencionar que ele era basicamente um 1300 no visual com a mecânica do 1500. Por esse motivo ele é o único Fuscão, entre aspas, 1500, que tem a capa dos piscas na cor da carroceria. Um detalhe que talvez muita gente não ache tão relevante, mas que eu achei importante colocar aqui, é em relação ao tanque de gasolina do Fuscão, porque ele sempre foi pintado nessa cor cinza escuro. Tem gente que usava quando vai restaurar o cinza mais claro ou cinza médio, mas não, o correto é esse cinza escuro que você está vendo na foto. E eu não preciso nem dizer, né, que o abastecimento do Fuscão sempre foi feito por dentro do porta-malas. Você não tinha aquela portinhola do lado de fora, porque isso só surgiu em 78. Então, se você encontrar um Fuscão 1500 que tem a portinhola do lado de fora, pode ter certeza que deve ter sido uma carroceria que foi trocada. Um outro ponto importante para vocês notarem quando forem comprar um Fuscão ou restaurar um, é olharem as molduras dos vidros do carro. Porque o Fuscão sempre teve as molduras do para-brisa dianteiro, do vidro traseiro e das laterais traseiras cromadas, não há exceção. Então, se você encontrar algum Fusca que só tem a borracha e sem o cromado, ou na frente ou atrás, por exemplo, provavelmente aconteceu de esse carro ter sofrido algum acidente, ou, o que era muito comum também, na época quando se fazia alguma restauração, se quebrava por algum motivo esses vidros e não se encontrava com facilidade o vidro com o friso cromado e se buscava e se colocava apenas o vidro com a borracha preta. Mas o correto é com a moldura cromada sempre na traseira, na frente e nas laterais traseiras. Então, se você encontrar um Fuscão 1500 que tem apenas a borracha preta sem o friso cromado, tente descobrir por que ele está desse jeito e o que aconteceu com esse carro. Pode ser um fruto de algum acidente ou de uma restauração mal feita. Vamos passar aqui então agora para a parte interna do Fuscão. E aqui já tem um item que gera bastante polêmica, que é em relação ao volante. O volante do Fuscão, de 70 até 73, ele era sempre o modelo cálice. E de 74 a 75 era o modelo bumerangue. Em todos os casos, o volante sempre foi feito apenas na cor preta. Já havia algumas pessoas perguntando, mas não existia volante cálice marfim para o Fuscão? Não, no Fuscão 1500 sempre foi apenas preto, então atentem para isso quando forem comprar um carro ou fazer a restauração.
E aqui tem um detalhe importante sobre o volante cálice, que muita gente confunde também. Porque a Volkswagen tinha dois modelos de volante cálice nessa época. Tinha um modelo que era com os raios retos, que a gente chama de posição 9 e 15, como se fossem ponteiras de um relógio, e que eram os que eram usados no Fusca. Mas a Volkswagen também tinha um outro modelo de volante cálice com os raios mais apontados para baixo, numa posição 8 e 20, digamos assim, comparando com o relógio novamente, e que esses modelos eram usados apenas nos carros do tipo 3 da Volkswagen no Brasil. Variant, TL, Zé do Caixão e até em alguns caramanguias. E acontece de às vezes você ver alguns Fuscas com esses volantes, mas está incorreto. Para o Fuscão 1500, o modelo correto é sempre o modelo com os raios retos na posição 9 e 15. Também é importante observar no painel que mesmo com as mudanças que aconteceram ao longo dos anos, os botões sempre foram pretos, assim como a tampa do porta-luvas e o cinzeiro, que eram em preto fosco também. Isso não se alterou ao longo da existência do Fuscão. O chamado PQP, que também tem ali no painel, também sempre foi preto, nunca teve de outra cor. Acontecia que os modelos mais antigos da década de 60 até tinham alguns desses acessórios em marfim, mas no Fuscão eles sempre foram pretos. Um outro item que talvez seja pouco relevante, mas que eu acho que vale mencionar, é que o Fuscão sempre teve cinzeiro na lateral traseira direita. E esse cinzeiro sempre foi o mesmo modelo, ou seja, ele é cromado e a sua tampa tem uma padronagem ondulada. Um outro detalhe que às vezes passa despercebido é em relação à manopla de câmbio do Fuscão, porque o modelo correto para ela é aquela que o pessoal às vezes chama de batatinha, e que muitas vezes é substituído por outros modelos. Até entendo que lá na década de 70 tinha alguns acessórios como aquelas bolas de câmbio que tinham um caranguejo dentro, coisa bem característica da época, mas o correto é essa batatinha e sempre também na cor preta, assim como a própria alavanca de câmbio. Mesma coisa vale para aquela roseta de acionamento do ar quente, quando o Fuscão, óbvio, está equipado com ar quente. Tá? Ela só tem esse modelo que você está vendo na foto e ela também é sempre na cor preta. Um outro detalhe interessante é sobre a coifa que fica no freio de mão. Ela sempre é neste modelo que você está vendo na foto e sempre feita de borracha. Outro item que vale a pena observar é em relação a esse puxador cromado para abertura das portas. Ele sempre foi esse mesmo modelo de 70 até 75, então se vocês forem comprar essa peça ou restaurar o carro, observem isso para que não comprem a peça errada. Assim como a gente falou da antena, que era um item que não era original de fábrica, que era colocado na concessionária como acessório, o mesmo vale para os rádios. Rádio também era uma peça instalada depois. Tanto é verdade que ainda é possível encontrar alguns Fuscões que não tem o buraco feito no painel para colocar o rádio, ainda estão intactos os painéis. Isso é bem raro de encontrar e é bem interessante você ver que ainda naquela época os caras não colocavam rádio para não estragar a beleza do painel. Se for num painel de jacarandá, então fica mais difícil ainda de se encontrar. Uma curiosidade aqui é que até 74 a maioria dos rádios só tinha AM, não tinha FM. A FM veio só de 75 em diante. Então, se você quiser seguir realmente um critério para uma restauração bem rígido e o seu carro for até 74, o certo seria você colocar um rádio AM e não FM. FM, toca-fitas, isso veio só depois. E a marca do rádio ela não faz muita diferença, porque como os fabricantes não faziam rádio apenas para um modelo, eles faziam para vários, os rádios eram intercambiáveis, você podia ter praticamente qualquer tipo de marca de rádio no painel do seu Fusca. Normalmente a gente viu o rádio da própria Volkswagen, ou Bosch, Blaupunkt, ou Motorola, Motorrádio, Roadstar, eram os mais comuns, mas não tem um padrão exatamente para se colocar ali. Então qualquer marca basicamente serve porque é um acessório. Outro item que é importante de se mencionar aqui é em relação ao chiqueirinho, porque embora muita gente ache que sim, o Fuscão nunca veio com aquela tampa que cobria o chiqueirinho, aquela que você usava para colocar alto-falante ou apenas para cobrir aquele espaço. Isso era um acessório colocado nas concessionárias, assim como rádio, antena e etc. O que é legal é que naquela época você ainda conseguia usar o mesmo tecido dos bancos para colocar naquela tampa, porque ele ainda estava disponível. Hoje em dia você não acha mais. Então se você encontrar um Fuscão original de época com a tampa do chiqueirinho que reproduz o mesmo tecido dos bancos, você está diante de uma bela raridade. Passando então aqui para a parte mecânica do Fuscão, eu tenho poucos itens para mencionar, mas eles são bem importantes. O primeiro deles é em relação à numeração do motor. No Fuscão 1500, a numeração do motor inicia sempre com as iniciais BH. Isso significa que é um motor 1500 cilindradas movido a gasolina. Qualquer outro tipo de código no motor de um Fuscão 1500 que não inicie com essas duas letras indicam que o motor foi trocado, então preste atenção nisso porque é bem importante. Uma outra característica é que o Fuscão 1500 sempre foi carburação simples, ele nunca teve carburação dupla nem como opcional. E a tampa do filtro de ar que fica em cima do carburador, ela é sempre desse modelo que você está vendo na foto, de 70 até 75, nunca teve um outro modelo. Aquele modelo mais redondinho que você encontra por aí às vezes, ele normalmente é dos modelos 1300, então preste atenção nisso também. Outra coisa é que o Fuscão sempre funcionou com dínamo e platinado. Ele nunca teve alternador, nem como opcional, como por exemplo o Brasília teve em alguns anos. E ignição eletrônica era uma coisa que nem tinha
disponível naquela época, então também você não vai encontrar um Fuscão original de fábrica com isso. Mas é muito comum os donos colocarem hoje em dia porque fica mais prático, tanto o alternador quanto a ignição eletrônica. Já que a gente falou no dínamo, vamos lembrar aqui que a bateria do Fuscão sempre foi a de 46 amperes. Até hoje em dia o pessoal coloca as de 60, mas se você ainda estiver usando o dínamo, o sistema só vai conseguir carregar até 46, então não vai adiantar muito. Então se você quiser seguir a risca a originalidade e usar o dínamo, coloque uma bateria de 46 amperes que vai ficar legal. Se você quiser uma bateria maior, troque por um alternador, que aí pelo menos você não vai ter problema de carga. E era isso, pessoal. Encerramos aqui então mais um episódio dessa série sobre a originalidade do Fuscão. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se tiver alguma correção, alguma coisa que eu esqueci ou algo do tipo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então sempre leiam as descrições dos vídeos dessa série, porque a gente sempre complementa ela com informações adicionais para vocês, tá ok? Se você está chegando agora e não viu os vídeos anteriores dessa série, clica no card aqui em cima e acessa a playlist lá para você não perder nenhuma informação sobre a originalidade do Fuscão 1500. Agora, se você não quiser perder nenhuma informação mesmo, você tem que se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque aí sempre que a gente fizer um vídeo novo, você vai ser sempre o primeiro a saber. Tá legal, pessoal? Então nos vemos no próximo vídeo. Fui!